Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, o eterno que não deveria existir, parte 10. Capítulo 91. China. Um homem encapuzado caminhava pelas ruas da cidade enquanto a lua brilhava intensamente acima. Estava tudo quieto, quieto demais. O homem continuou a andar, então percebeu que um grupo de pessoas o perseguia, escondido sob as sombras. Ele então parou. Parou no meio do centro da cidade, uma praça ampla que era usada para festivais e coisas do tipo. Olhou ao redor e viu que aquelas pessoas começaram a se movimentar. Ele então tirou algo do bolso. Era uma pequena flecha de besta que brilhava fracamente. De repente ele soltou a flecha que flutuou no ar. Os homens então inundaram as ruas, cercando o homem solitário. Estavam vestidos de forma estranha, todos cobertos de preto, e usavam uma máscara. Uma senhora idosa então caminhou em direção ao homem, que pensou que ela fosse a líder deles. Vim de Alexandria, trazendo um aviso, disse o homem. Ao longo dos anos, você tentou prejudicar nosso mestre. Este é o último aviso que daremos. E se você ainda tentar prejudicar nosso mestre, não teremos misericórdia. A velha então continuou a caminhar em direção ao homem. Seu rosto foi atingido pela fraca luz da lua, revelando suas rugas e idade. A velha então olhou para o homem. Você sabe quem eu sou? O homem apenas sorriu. Gao, uma rainha bandida que opera na China e uma das fundadoras da mão. A velha franziu a testa. Então você sabe sobre nós. Observamos seus movimentos, Gao, disse o homem friamente. Você tentou sequestrar nosso mestre, se esforçou tanto para descobrir seus segredos. Você não sabe com quem está lidando. A velha apertou a mão. Ele descobriu os segredos da ressurreição, não é? Ele sabe como ser um imortal. Esse é o objetivo da nossa organização. Ele tem a chave, e nós a pegaremos. Eu me pergunto quão ruim é a sua equipe de coleta de informações, murmurou o homem. Você está tão cego pelo segredo dele que não se importa em descobrir nada sobre ele? Claro que sei sobre eles, zombou a velha. Mestre da magia, discípulo do feiticeiro supremo. Então você não sabe de nada, suspirou o homem. Vou repetir, Gao. Este é o último aviso. Se você tentar prejudicar nosso mestre novamente, nós eliminaremos toda a sua organização. O homem então se virou, afastando-se da velha senhora carrancuda. Ao se afastar, ouviu a mulher assobiar, e os ninjas o cercaram novamente, bloqueando seu caminho. Tem certeza de que seguirá esse caminho, Gao? Perguntou o homem calmamente, sem se importar com as espadas apontadas para ele. A velha não respondeu, em vez disso, ordenou aos ninjas. Levem-no para as masmorras. Um dos ninjas assentiu e apontou a espada para o homem. Desista, estrangeiro, você está cercado. O homem então suspirou. Muito bem então. O raio que flutuava sobre ele de repente brilhou intensamente e se moveu. O raio cruzou o ar, mirando em todas as cabeças que o homem conseguia ver. Era controlado por uma luva de metal escuro em sua mão esquerda. A luva brilhava em azul, e o homem comandava o raio usando os olhos. Ele podia apenas olhar para um homem e o raio penetraria na cabeça do alvo. Um por um, os ninjas caíram, todos com buracos na cabeça. Sangue se espalhou por toda parte enquanto escorria pelas ruas, tingindo o bloco de pedra de vermelho. O homem então sentiu um grande perigo atrás de si, virou-se e usou a luva como proteção. O homem então agarrou um punho usando sua luva. Era o punho daquela velha. Ela tinha um soco forte para uma velha, forte demais. A luva absorveu a força gerada pelo punho da mulher. Última chance, Gao, disse o homem. A mulher não disse nada e em vez disso desferiu um chute lateral. E novamente o homem bloqueou com sua luva de metal, absorvendo a força que vinha com o golpe. Em seguida, ele deu um soco na barriga da mulher, lançando a força previamente absorvida para dentro da luva, jogando-a alguns metros para trás. A mulher gemia de dor no chão, tossindo sangue, muito sangue. O homem então tirou o capuz, caminhou em direção à mulher e seu raio pairou ao lado da cabeça dela. Vou interpretar sua hostilidade como a postura de seus outros 4 colegas, declarou o homem friamente. Não se preocupem, os invisíveis farão com que suas cabeças sejam exibidas de um lado para o outro. Então o dardo penetrou a cabeça da mulher, antes que o homem desembainhasse uma adaga, cortando-lhe a cabeça. Ele então colocou a cabeça no saco e saiu da cena sem ser notado, sem se importar com as dezenas de corpos espalhados pelas ruas. Alexandria. Uma mulher grega percorria as ruas de Alexandria em busca de um lugar. Essa mulher, claro, é Ana Comnena, filha do imperador Aleixo. Ela havia terminado o livro que chamava de Alexíada, mostrou ao seu irmão João, e o registrou na Biblioteca Imperial para ser copiado e distribuído. Depois disso, o livro que lhe fora dado por Plutão se abriu. Dentro do livro havia um conhecimento estranho que Ana nunca tinha visto antes. Era magia, uma magia de sonhar. Então ela tentou estudá-lo, mas não conseguia entender a maioria das coisas que havia ali dentro. Precisava de um guia, de um mentor. Então seguiu o conselho de Plutão e viajou para Alexandria, onde uma de suas filhas estava hospedada. Mas assim que chegou a Alexandria, ela não sabia para onde ir, então continuou procurando, vagando por Alexandria, sem saber para onde ir. Isso até que alguém de repente deu um tapinha nas costas dela. Ela se virou, mas não viu ninguém. Franziu a testa e olhou ao redor novamente. Então viu uma mulher encapuzada entrando em um pequeno beco enquanto a observava. O instinto de Ana lhe disse para não ir até lá, mas seu coração diz o contrário, o anel. É como se estivesse sussurrando para ela, para seguir aquela mulher. Ana então engoliu em seco e se preparou antes de seguir a mulher. Ela então entrou no beco, onde a mulher encapuzada a esperava na beira do beco. A mulher então tirou o capuz, revelando um rosto lindo que Ana sentiu já ter visto antes. Ela sorriu para Ana antes de lhe oferecer a mão. Bem-vinda, irmã, vejo que você tem um anel. É? Murmurou Ana. Você é filha do Plutão? Ah, ela me chamou de filha dele? Os olhos da mulher à sua frente brilham como diamantes. Sim, sou filha dele. Sou Cleópatra de Alexandria, prazer em conhecê-la, irmã. Espera o quê? Gritou Ana.
Vê, você é Cleópatra? Você como em Cleópatra VII? Ah, meu pai te contou sobre mim, pelo que entendi, assentiu Cleo, orgulhosa. Sim, eu sou a rainha Cleópatra VII, uma ex-governante do Egito. C. Cleópatra, murmurou Ana freneticamente. F. filha de Plutão? Sim, sim, acenou Cleópatra. Vamos, irmã, temos muito o que conversar. Ana ficou confusa. Para onde? Cleo sorriu e tocou a parede ao seu lado. Lentamente, mas com firmeza, uma porta apareceu, revelando uma entrada secreta. Você é o apóstolo de Plutão. Enquanto ele cumpria sua missão, trabalhávamos nas sombras, protegendo de todas as ameaças, por menores que fossem. Enquanto também procurávamos por um novo apóstolo como você, é claro. Ele sabe sobre isso? Provavelmente não, Cleo deu de ombros. Afinal, sou bem cuidadosa. Vamos, deixa eu te mostrar o lugar. Ana engoliu em seco e assentiu. Ela então seguiu Cleo, entrando pela porta, revelando um salão gigante, com um símbolo estranho no azulejo. Parecia um bidente, com um ponto entre as duas pontas. Os dois caminharam novamente para o corredor. No caminho, Ana viu homens e mulheres encapuzados vagando por ali, todos usando uma luva de metal na mão esquerda. De certa forma, somos a mão esquerda do pai, afirmou Cleo calmamente. Nós o observamos enquanto ele cumpria sua missão e o aguardaremos até que chegue a hora. Chegou a hora, questionou Ana novamente. Cleópatra sorriu antes de abrir a porta. Bem-vinda aos invisíveis, irmã. Descanse um pouco primeiro, e eu lhe conto tudo depois. Ana assentiu docilmente e entrou no quarto. O cômodo parecia bastante luxuoso, como seu próprio quarto em Hagia Sofia. A porta atrás dela se fecha e ela respira fundo. Ela pensou que aquele seria um dia bem longo e cansativo, e caminhou em direção à cama, antes de sucumbir a um sono profundo. Capítulo 92. No escritório de Cleo, Ana estava estudando como ler as runas usadas nos livros. Ela estava tendo dificuldades, mas Cleo era paciente com ela. Isto é, Eius? Questionou Ana nervosa. Quer dizer, proteger. É algiz, corrigiu Cleópatra. Sim, significa proteger, ponto. Ana gemeu. Por que isso é tão difícil? Tenha paciência, irmã. Eu também já fui como você, com dificuldades para ler, e não tenho nenhum mentor, disse Cleo calmamente. Plutão não te ensinou? Infelizmente não, suspirou Cleo. Eu não me importaria de ter uma aula particular com ele. Ana olhou para Cleo com estranheza antes de ouvir uma batida na porta. Senhora, posso entrar? Pode entrar, disse Cleo. A porta então se abriu, revelando um homem bonito, com o capuz abaixado, e por isso Ana pôde ver suas feições. Ana corou um pouco ao vê-lo, mas guardou segredo. O homem então caminhou em direção a Cleo e viu Ana. Ele lançou um olhar questionador para Cleo. O novo apóstolo, disse Cleo calmamente. O homem ficou surpreso. Então curvou-se para Ana, antes de encarar Cleo novamente. Minha senhora, eu consegui. O que eles disseram? Perguntou Cleo. Eles me atacaram, respondeu o homem calmamente. Então eu os exterminei. O homem então deixou cair uma sacola no chão, ela parecia pesada. Cleo assentiu. Bom trabalho, Altair, você poderia colocar as cabeças deles na sala de troféus. Senhora, se me permite, interrompeu o homem. O que é? Quando eu estava no Oriente, ouvi alguns rumores sobre outro apóstolo, informou o homem. Cleo ergueu a sobrancelha. Sério? Por que você não pesquisou? Bem, murmurou o homem nervoso. Porque aquele homem tem 10 anéis, em vez de um. Cleo ficou surpresa, assim como Ana. Um anel poderia fazer uma garota comum como Ana se tornar adepta à magia, imagine uma. 10, então elas definitivamente ficaram surpresas. Tem certeza? Repetiu Cleo. O pai deu 10 anéis para ele? O que ele está pensando? Aquele homem se tornou um senhor da guerra, continuou o homem. Ele travou guerra contra todos, antes de desaparecer completamente. Cleo cantarolou. Ela pensou por um segundo antes de estalar os dedos. Então eu mesma vou investigar. Senhora, questionou o homem surpreso. Mas a senhora poderia simplesmente pedir aos outros para investigarem? Se ele tem 10 anéis, Altair, com certeza meu pai gostava muito dele, disse Cleo. Vou investigar sozinha. Quem sabe que conhecimento eu conseguiria. Talvez eu me torne a favorita do meu pai novamente. Ana e Altair ergueram uma sobrancelha, mas não disseram nada. Eles têm a sensação de que ela quer investigar na direção errada. É China, alguns meses depois. Wenwu estava sentado em seu trono, observando seus lacaios treinarem diligentemente enquanto o outro grupo de homens tatuava os 10 anéis. Ele se orgulhava do que fazia, mas não era o suficiente. Ele queria conquistar mais terras, mais pessoas, queria mais poder. Ele se levantou, fazendo com que os outros se curvassem diante dele. Ordenou que se abaixassem e continuou caminhando em direção a um pavilhão, de onde podia ver tudo em sua base. Ele respirou fundo, apreciando a paisagem. Sons de gritos de treinamento ecoavam pelo céu, e ele se sentiu à vontade. Até que algo apareceu no meio do campo. Era um portal laranja, e desse portal saíram 2 mulheres e um homem, todos vestidos de branco. Wenwu franziu a testa ao vê-lo e pulou em direção a eles, fazendo o chão tremer ao pousar. Você é Wenwu? Perguntou a mulher de pele bronzeada. Quem é você? Questionou Wenwu com a testa franzida. A mulher não disse nada, apenas examinou o corpo de Wenwu. Você não é um apóstolo. Apóstolo. A mulher ignorou o homem mais uma vez e se virou para o homem atrás dele. Ele não é um apóstolo, Altair. Perdoe-me, senhora, pensei que fosse por causa dos anéis. Isso nem é um anel.
São pulseiras. O homem que deu o nome de 10 anéis é bem burro. A sobrancelha de Venvu se contraiu ao ouvir aquilo. Antes que percebesse, suas mãos tremiam, e os 10 anéis, quer dizer, pulseiras, dispararam pelo ar em direção à mulher. Mas, estranhamente, os anéis não se chocaram, como se uma força invisível os estivesse forçando a se mover na outra direção. Venvu ficou surpreso, mas continuou tentando, sem sucesso. Ele parecia um idiota. Suas 10 pulseiras erravam o alvo, sem acertá-lo. Com o passar do tempo, ele foi ficando frustrado, e a mulher parecia se divertir. Você não vai desistir, vai? Perguntou a mulher entediada, o que deixou Venvu ainda mais irritado. Ele continuou tentando e tentando, sem sucesso. A mulher suspirou e, de repente, conjurou uma corrente mágica e forçou Venvu a se ajoelhar no chão. Venvu cuspiu sangue enquanto as correntes eram cravadas em seu corpo. Ele olhou para a mulher à sua frente com curiosidade, com um toque de raiva nos olhos. A mulher caminhou em sua direção, tocou seu queixo e examinou seus olhos. Desculpe incomodá-lo. Você é muito rude com uma mulher como eu, disse a mulher calmamente. Quem é você? Venvu gemeu enquanto segurava a dor das correntes. Eu? Sou Cleópatra? Respondeu a mulher. Veja bem, eu pensei que você fosse uma apóstola do meu pai, mas não é. Bem, acho que é hora de nos separarmos. A mulher então se afastou dele, ela e seus colegas entraram no portal, antes de desaparecerem, como se nada tivesse acontecido. As pessoas ao redor de Venvu ficaram atônitas com a cena. As correntes haviam desaparecido, mas Venvu ainda sangrava. Seus discípulos o socorreram rapidamente. Enquanto isso, Venvu estava pensando. Ele nunca se sentirá assim antes, nunca fora, dominado. É uma sensação estranha. Ele também sentia algo estranho ao se lembrar daquele rosto lindo. Ele queria se sentir assim novamente. Venvu engoliu em seco enquanto sua visão escurecia. Esse sentimento. Ele quer mais. Ele quer encontrar aquela mulher, e quer torná-la sua. Capítulo 93. Ponto de vista de Jane. O som alto da multidão aplaudindo e gritando ecoou em meus ouvidos enquanto eu estava amarrado a uma estaca. Abaixo de mim, uma pilha de lenha, pronta para ser queimada assim que as outras estivessem prontas. Olhei ao redor, era um antigo mercado, um belo crucifixo estava entre a multidão a meu pedido, o homem que ergueu a cruz gritando palavras de salvação para mim. E isso me trouxe paz. Ó Deus, eu só fiz o que me pedes. Por que me abandonas? Mantive-me fiel à minha palavra, só o fiz pelo bem dos outros. Mas por que sou considerado um herege? Enquanto o bispo à minha frente recitava meus falsos crimes, eu ouvia os gritos da multidão. Alguns rezavam por mim, outros me chamavam de prostituta, de herege, outros me pediam desculpas. Tentei ficar quieto, continuei olhando para a cruz, o símbolo do meu Deus diante de mim, rezei para ele, implorei por perdão, implorei por salvação. Mas nenhuma resposta veio. Um homem com um capuz preto caminhou em direção à minha pira. Eu estremeci, como não poderia? Eu estava prestes a morrer. Tudo que fiz por este reino pelo rei, tudo foi jogado fora. Eu era apenas uma mera ferramenta. Eles não se importavam com minhas visões divinas, tinham ganância nos olhos, ganância pelo trono. Eu era ingênuo demais para perceber isso na época, mas eu podia ver isso tão claro quanto o dia agora, por mais tarde que fosse. O carrasco então acendeu uma tocha, o que me fez engolir em seco enquanto eu continuava rezando e rezando a Deus, ao arcanjo Miguel, a Santa Margarida, a Santa Catarina. Mas ainda assim, nenhuma resposta. O carrasco parecia sombrio. O bispo disse para ele continuar, e ele finalmente acendeu a lenha abaixo de mim. Eu já sentia o calor nos meus pés. O fogo carmesim fazia cócegas nos meus dedos, como se estivesse me provocando. Lentamente, mas com firmeza, o fogo se espalhava, eu podia senti-lo queimando minhas duas pernas. Gritei, sem saber o que fazer, mas não implorei. Não implorei aos bispos, apenas chorei, rezei em voz alta, esperando que Deus, de alguma forma, não me abandonasse. À medida que o fogo aumentava, começou a queimar todo o meu corpo. Era insuportável, eu gritava, berrava, sentia minha pele sendo queimada, arrancada pelo calor. Todos apenas observavam, sem fazer nada. Continuei gritando o nome de Deus, o nome de Santa Margarida, o nome de Miguel, mas eles não vieram. Talvez o bispo estivesse certo. Eu era um herege, fui abandonado por Deus. Eu podia ouvir o carrasco discutindo abaixo de mim, ouvi-o pedindo para me tirar do meu sofrimento, mas o bispo recusou. Enquanto o fogo me queimava completamente e eu continuava gritando, os ruídos da multidão diminuíam, eu só conseguia ouvir o que estava perto de mim, e ouvi o carrasco dizer: Deus nos perdoe, pois queimamos um santo. Ele fez o sinal da cruz na minha frente. Fiquei olhando fixamente para o crucifixo que estava atrás daqueles bispos enquanto minha visão se turvava. Não sei quanto tempo fiquei naquela pira. Ela continuou me queimando sem parar. A dor, a tristeza, a raiva, tudo era avassalador. Quando fechei meus olhos, não tendo mais forças para gritar, meus corpos carbonizados, quase irreconhecíveis, vi uma tênue luz azul ao meu redor. Ninguém pareceu notar. E quase pude sentir que o fogo não estava mais aceso abaixo de mim. Vi o céu azul e senti a grama tocando minhas costas queimadas. À medida que minhas visões se tornavam cada vez mais sombrias, vi uma mulher celestial me examinando. Ela estava me dando algo, uma joia? Olhei ao redor novamente e vi um homem belo e majestoso me encarando com pena. Talvez eu não tenha sido abandonado afinal? Talvez o arcanjo Miguel e Santa Margarida tenham me salvado? Talvez Deus não tenha se esquecido de mim? Sorri quando eles fizeram algo comigo, antes que minha visão escurecesse completamente. Ponto de vista em terceira pessoa. No meio da floresta, 2 homens e mulheres estavam sentados em frente a uma fogueira, assando um coelho que haviam caçado. Perto deles, uma jovem e bela mulher, com menos de
20 anos, dormia profundamente coberta por um cobertor grosso, com uma aparência pálida, cansada e assombrada. Enquanto os dois homens e mulheres continuavam cozinhando em silêncio, um na companhia do outro, a jovem acordou de repente, como se tivesse acabado de ter um pesadelo. Suava profusamente, olhou ao redor e viu o homem e a mulher. Eu estou viva, ela murmurou, examinando seu próprio corpo. Ela deixou cair o cobertor, e seu corpo estava nu, livre de ferimentos. A mulher perto do fogo levantou-se rapidamente e caminhou em direção à jovem. Não se mexa muito, Jane, você ainda está se recuperando. Jane virou a cabeça bruscamente em direção à mulher. É-se santa. A mulher suspirou enquanto cobria o corpo nu de Jane com um cobertor novamente. Eu não sou nenhuma santa. Então, como você pode? SHHH. Silenciou a mulher. Descanse um pouco. Responderemos às suas perguntas depois que você se recuperar. Jane assentiu docilmente, ela sentiu uma sensação de segurança vinda daquela mulher, como quando ela rezava. Jane então se deitou no chão novamente e a mulher sorriu para ela, antes de se levantar e ir embora. Sentiu um vazio quando ela se afastou. O calor era o de uma santa, ou de um anjo. Ela então virou o corpo para longe do fogo, como se achasse que não era digna de enfrentá-los, e fechou os olhos tentando dormir. Na noite seguinte, Jane acordou. O céu estava vermelho escuro, um sinal da noite. Ela havia dormido por tanto tempo, então olhou ao redor, apenas para descobrir que aqueles dois seres celestiais haviam desaparecido. Ela olhou ao redor freneticamente sem sucesso. Levantou-se, com o corpo ainda nu, e começou a correr pelo local. Correu pela floresta sem perceber o quão rápido corria, o quão funcional seu corpo havia se tornado, mas continuou procurando por aqueles que a salvaram. Então, assim que chegou a um pequeno rio, ela os encontrou pescando, enquanto também lavavam suas roupas. Eles se viraram para ela e viram seu corpo nu. A mulher então se levantou rapidamente, pegou um grande pano e o envolveu com ele. O que você está fazendo? Perguntou a mulher. Você está correndo por aí com esse ar indecente. Achei que você fosse melhor do que isso. Jane então percebeu que estava nua o tempo todo. Ela corou um pouco, mas ignorou e se ajoelhou diante da mulher. Ó santa, obrigada por não me abandonar nos meus momentos mais sombrios. Perdoe-me se alguma vez pensei que fui abandonada por Deus. Por favor, imploro perdão. Ela anunciou à mulher. A mulher suspirou novamente e também se ajoelhou diante dela. Ela segurou o rosto de Jane e disse, eu já disse, não sou nenhuma santa. Então como você me salvou? Eu tinha certeza de que morri, queimado, eu podia sentir meu corpo queimado pelo fogo. Pare, murmurou a mulher suavemente. Não precisa mais pensar nisso. A mulher então olhou para o homem no rio, sorriu para ele e ele assentiu. A mulher então se virou para Jane novamente. Vamos para o acampamento novamente, eu explico tudo. Jane estava agora em pé diante da lareira, aquecendo-se, pois havia vestido roupas novas. À sua frente estavam os dois seres celestiais que a salvaram. Mas acontece que, eles não eram nada celestiais. Mágica, gaguejou Jane com o rosto pálido como a neve. Vê você fez ter bruxaria comigo? Vê você sabe o que fez comigo? Disse ela enquanto se levantava, morrendo de medo das consequências. Nós salvamos você, garota, disse o homem calmamente, sem encará-la diretamente. Vê você me condenou, gritou Jane. Deus não me aceitaria mais. Você já está condenado, disse o homem novamente, desta vez com um tom frio. Queimado na fogueira pela sua própria religião, seu próprio povo traiu. Prefiro morrer acreditando que Deus me aceitaria em seus braços do que ser ressuscitada por uma bruxaria demoníaca que você usou em mim, refutou Jane. A mulher então caminhou até Jane, tentando acalmá-la, mas antes que pudesse tocá-la, ela deu um tapa na mão dela, lançando-lhe um olhar furioso. Não me toque, sua bruxa, gritou Jeaned. Ela então se afastou deles, antes de falar consigo mesma. Eu preciso denunciá-la à igreja, e você será queimada na fogueira? E depois, você também vai ser queimado na fogueira. Afinal, você deveria estar morto, declarou o homem, fazendo Jane estremecer. A mulher então olhou para o homem com preocupação. Plutão não, ela está confusa. Jane ignorou o golpe e começou a correr para longe deles, pela floresta. Ela corria muito mais rápido do que humanos normais, podia sentir isso agora. Ela cerrou os dentes. Este é o poder de um demônio. Ela não gostou nem um pouco. Ela continuou correndo. Antes que percebesse, viu a luz de uma fogueira à sua frente. Continuou correndo, mas então percebeu que não era o que esperava. Era um acampamento de bandidos. Assim que o bandido a viu, os olhos dos bandidos se encheram de luxúria. Uma linda mulher correu para o acampamento deles, que beleza. Um homem de aparência rude então se aproximou dela. Olá, mocinha, o que você está fazendo no meio da noite? O homem sorriu loucamente, enquanto se aproximava cada vez mais. Jane engoliu em seco. Embora tivesse treinamento básico em luta, não conseguia lutar contra um grupo de bandidos ao mesmo tempo. Só conseguia inspirar, não lutar. Tentou correr, mas sua mão já estava agarrada pelo bandido. Aonde você vai, mocinha? Zombou o homem. Por favor, acompanhe-nos nesta noite solitária. Me solte, gritou Jane, mas o homem não a soltou. Ela continuou se debatendo, fazendo o bandido rir cada vez mais. Ela se esforçou muito para se soltar, mas então ela perdeu o controle. Eu disse, me solte. Ela rugiu, seus olhos de repente brilharam com uma luz forte, assustando o bandido. Jane percebeu o que fez. O que é isso? O que está acontecendo com ela? Deixa pra lá, você é uma vadia assustadora, murmurou o bandido, mas então, ao examinar o corpo dela, encontrou um anel de ouro e prata no dedo de Jane. Embora esse anel deva ter custado uma fortuna. Anel,
Jane então olhou para sua mão, e vejam só, havia um anel em seu dedo. O bandido então desembainhou sua espada e apontou-a para Jane. Os outros bandidos fizeram o mesmo, deixando Jane morrendo de medo. O bandido então zombou e tentou atacar Jane, e em resposta, Jane tentou correr, mas tropeçou. O bandido então riu. Estamos correndo, não é? Não sob minha supervisão. O bandido então fez um movimento de esfaqueamento, e Jane só pensou em se proteger. Tentou se cobrir com a mão, desviando o olhar do homem. Mas nada aconteceu. Ela então abriu os olhos e descobriu que estava protegida por um escudo de luz que a cercava completamente. Uma bruxa? O bandido franziu a testa. Eu não sou uma bruxa, gritou Jane em seu coração. Quando ela estava prestes a correr novamente, o som de algo perfurando o vento pôde ser ouvido. E a próxima coisa que ela percebeu foi que o bandido estava empalado por uma lança. Você é muito teimoso, não é? Disse a voz de um homem atrás de Jane. Ele se virou e viu o homem e a mulher da frente imponentes. Jane então viu a mulher conjurando algum tipo de arma antes de saltar em direção aos bandidos. Ela quase partiu um bandido ao meio, antes de matar o resto dos bandidos como se não fosse nada. Jane viu do que a mulher era capaz e engoliu em seco. Ela pensara que aquela mulher era um anjo, treinado pelo próprio arcanjo Miguel. Quando a mulher terminou, ela olhou para Jane, o que a fez estremecer, pois a mulher estava coberta de sangue. A mulher então se aproximou dela e lhe ofereceu a mão. Não estamos tentando te machucar, Jane, estamos tentando te ajudar, então pare de correr. A mulher deu-lhe um sorriso caloroso. Parecia que ela estava diante de um anjo. Mesmo que a mulher estivesse coberta de sangue, ela ainda se sentia aquecida. Ela sentiu isso de novo, como se estivesse rezando em paz. Jane então inconscientemente pegou a mão dela e se levantou novamente. Você não está condenada, Jane, nem de longe, disse a mulher. Você é uma garota corajosa, lutou pelo seu reino, pela sua família. Não me importa se você mente sobre a visão ou não, para mim, você é apenas uma camponesa tentando fazer a diferença, cansada de todo o sangue e das guerras, e isso me basta. Jane então ficou ali, com lágrimas escorrendo pelos olhos, em conflito. O que a mulher estava dizendo? Ela foi revivida por magia, a arte de um demônio. Ela está definitivamente condenada, sua família. Mesmo que ela fosse até eles, eles não a aceitariam. O reino. Eles a haviam traído, deixando-a ser queimada na fogueira, sem se importar com sua vida. Jane, no entanto, abraçou a mulher inconscientemente, sem se importar com o sangue. Ela chorou no ombro dela, extravasando todas as suas emoções, seu fardo, sua dor. Capítulo 94. Tena, Plutão e Jane estavam de volta à fogueira, sentados em frente a ela. Jane estava enrolada em um cobertor novamente, um pouco traumatizada pelo que vira algumas horas antes. Honestamente, você esteve em guerras, porque ainda tem medo de sangue. Zombou Plutão casualmente, o que lhe rendeu uma cotovelada de Tena. Não, é só que, horrível demais. Ela murmurou, aquecendo-se ainda mais. Tena suspirou. Desculpe, às vezes me perco em batalhas, disse ela, deixando Plutão preocupado. Ela apenas segurou a mão dele, dizendo que estava tudo bem. Jane olhou para os dois e perguntou, vê vocês dois são casados? Sim. Plutão riu baixinho. O quê? Você quer nos denunciar à igreja por adultério? Eu só estava perguntando, disse Jane calmamente. Ela olhou para o fogo à sua frente, crepitando suavemente enquanto queimava a madeira abaixo dele, exatamente como fazia com. Jane apertou o cobertor com força enquanto se lembrava da pira novamente, da dor, dos gritos. Ela ainda se lembrava. A raiva encheu seu coração quando viu o bispo sentado calmamente em frente à pira, sem se importar com o grito dela. Tena percebeu sua ansiedade e segurou sua mão. Jane estremeceu ao sentir sua mão quente e suspirou. Então o que acontece comigo agora? Ela perguntou aos dois. Plutão e Tena se entreolharam antes que Plutão respondesse à pergunta dela. Normalmente eu diria para você procurar abrigo com minha filha em Alexandria, mas seu caso é diferente, disse ele. Diferente como? A escolha é de Tena, disse Plutão. Foi ela quem me pediu para acompanhá-la e observar você. Observando, a mim? Repetiu Jane. Estávamos observando você, assentiu Tena. Quando você correu para aquela batalha com a bandeira na mão, eu sabia que você era especial. Você tem muita coragem para uma jovem donzela. Eu só fiz o que tinha que fazer. Ela respondeu, corando com um elogio. Deus me deu força e um caminho a seguir. Não quero decepcioná-lo. Meu Deus, cantarolou Plutão, olhando para o céu estrelado acima dele. Você ainda acredita nele? Jane franziu a testa e cerrou o punho com força. Claro. Isso não parece convincente. Jane cerrou o punho com ainda mais força, os nós dos dedos brancos. Você está tentando me transformar em uma herege? Plutão suspirou ao ouvir isso. Não, disse ele. Eu só te admiro. Depois de todo esse sofrimento, toda essa dor, você ainda acreditava nele. Sua devoção me lembra de alguém que conheço. Jane não disse nada, continuou olhando para o fogo à sua frente, como se estivesse sendo atraída por ele. Você acredita em Deus? Quer dizer, depende da definição de Deus, disse Plutão, dando de ombros. Mas, sim, nós acreditamos em Deus. Então, você acha que minha devoção por ele é justificada? Ela perguntou novamente com a voz embargada. Eu não sei. Tena sorriu, dando um tapinha no ombro dela. Você precisa se perguntar isso. Do fundo do seu coração. Jane olhou para Plutão. E você? O que? Você acha que minha devoção a Deus é justificada? Por que você está me perguntando? Zombou Plutão. A vida é sua, não minha. Você decide se quer que Deus esteja na sua vida novamente ou não. Jane não disse nada. Ela apenas continuou pensando e pensando. Ela então pergunta novamente. Então, se você acredita em Deus, por que usa essa bruxaria? É pecado praticar bruxaria.
Plutão então continuou. A maioria das pessoas usava bruxaria para fazer coisas ruins, e usavam uma magia que também exigia algum tipo de sacrifício, como o sangue de uma donzela, o coração de um bebê, ou qualquer coisa demente assim. O braço de Plutão foi então lentamente coberto pela armadura sobrenatural, brilhando sob a luz do fogo. Mas, se você o usa para fazer coisas boas, não seria uma virtude em vez de um pecado? Bruxaria pode ser boa, zombou Jane. Plutão suspirou. Ok, Jane, você notou que não tem nenhum demônio por aqui? Demônios. Sim, demônios, assentiu Plutão. Criaturas do inferno. Eles são invisíveis? Plutão balançou a cabeça. Não, porque alguém protegeu a terra dos demônios. Os anjos. Plutão balançou a cabeça novamente. Não, feiticeiros, respondeu Plutão, fazendo Jane franzir a testa. Eles protegiam a terra de invasores sobrenaturais como demônios. E eu devo acreditar em você? Você não precisa, acrescentou Plutão. Eu estava tentando deixar claro um ponto. Você não está condenada, Jane pode usar seus poderes para o bem e salvar pessoas, como fez antes de ser queimada na fogueira. Mas se não quiser, pode me devolver o anel. Jane então olhou para o anel em seu dedo e engoliu em seco. Eu realmente não estou condenada? Tena então segurou a mão dela. Você não é Jane, você é uma mulher corajosa. Você lutou pelo seu reino, pelo seu Deus, se Deus ainda a condenou por isso. Então ele não é um Deus benevolente. Jane apertou a mão de Tena antes de finalmente soltá-la. Respirou fundo e jurou. Ela então olhou para Tena, com os olhos cheios de determinação, e disse: Então, me ensine como usá-lo. No meio do nada, cercadas por montanhas, duas mulheres lutavam uma contra a outra. Ambas usavam uma espada, mas era uma espada mágica. Uma era feita de luz e a outra de energia cósmica. Enquanto suas espadas se chocavam, as árvores ao redor deles tremiam, pássaros voavam em todas as direções e os sons vibravam pela região montanhosa. As duas mulheres eram, claro, Jane e Tena. Jane foi treinada por Tena por algumas décadas, aperfeiçoando a arte do combate, e Jane aprendeu o estilo de luta de Tena. Jane também aprendeu sobre sua habilidade com Plutão. Ele lhe ensinou magia, mas ela ainda hesitava em usá-la, preferindo usar a habilidade de conjurar armas que usam magia pura. Plutão ficou um pouco irritado com a cabeça forte dela, mas cedeu. Quando Tena girou para desferir outro golpe, sua arma mudou para um machado. Jane conjurou um escudo leve para bloquear, mas era forte demais para ela. Jane foi arremessada alguns metros para longe, atingindo as árvores atrás dela. Tena suspirou e sorriu. Não posso te ensinar mais nada, pode ir agora, disse ela, caminhando até ela e ajudando-a a se levantar. Obrigada, Tena, sorriu Jane. Mas, ainda sinto que estou em falta. Bobagem, disse Plutão de repente, caminhando em sua direção. Você já é boa, o que mais quer? A não ser que eu te ensine magia de novo. Não, obrigada, disse Jane calmamente. Certo, então, para onde preciso ir? Agora é com você, disse Tena. Você pode ir para Alexandria ou explorar um pouco o mundo. Jane então olhou para o céu claro acima dela. Ela fechou o coração e rezou ao seu Deus. Ela então se virou para Plutão e Tena mais uma vez. Plutão, Tena, vocês me fariam um favor? Tena sorriu. Qualquer coisa. Então, você pode me acompanhar, até em casa? Quero ver minha mãe. Tena e Plutão se entreolharam antes de darem de ombros. Claro, ainda temos algumas décadas antes de precisarmos nos mudar para a Itália. Jane então assentiu e abraçou os dois ao mesmo tempo. Obrigada. Plutão e Tena apenas suspiraram e deram um tapinha nas costas dela. Capítulo 95. Notre-Dame, Paris. Um homem estava em pé em uma plataforma. Abaixo dele havia uma multidão olhando para ele com curiosidade e nervosismo. O homem abriu um pergaminho, antes de falar em voz alta para a multidão. Em consideração ao pedido da família Dark contra o bispo de Belvais, o promotor do processo criminal e o inquisidor de Rouen. Em consideração aos fatos, nós, em sessão de nosso tribunal e tendo Deus somente diante de nossos olhos, dizemos, pronunciamos, decretamos e declaramos que o referido julgamento e sentença de condenação, contaminados com fraude, calúnia, iniquidade e contradição, e erros manifestos de fato e de direito, foram e são nulos, inválidos, sem valor, sem efeito e aniquilados. Proclamamos que Jane não contraiu nenhuma mancha de infâmia e que ela será purificada de tal mancha. A multidão em frente ao homem aplaudiu, alguns soluçaram, choraram, até rugiram, felizes por aquele membro da aldeia não ser um herege, afinal. Uma se destacou mais, uma mulher idosa, chorando alto enquanto o homem anunciava a anulação. Enquanto isso, uma jovem estava parada no meio do pátio, com os cabelos agora longos, a pele bronzeada e um vestido de camponesa. Ela encarava o homem no palco, sem palavras diante do que acabará de ver. Ela cerrou o punho com força e o sangue saiu. Ela estava se sentindo em conflito. O que deveria sentir? Feliz? Brava? Triste? Aquela mulher era, claro, Jane, aquela a quem o homem na plataforma estava se referindo. Ela então viu sua mãe chorando em frente à plataforma. Queria abraçá-la e dizer que estava bem, que estava viva, mas um toque no ombro a lembrou de sua posição. Jane, murmurou outra mulher, era Tena. Não aqui, não em frente à igreja. Jane se conteve e assentiu. Ficou ali parada, observando a mãe atentamente enquanto a multidão começava a se dispersar. Enquanto esperava na esquina da rua, esperando sua mãe ir embora, ela viu alguém que ela conhecia, alguém que atraiu.
Ela viu Carlos VII saindo da igreja, com sua guarda protegendo o tempo todo. Quando ela viu, seu coração se encheu de raiva, cheio de fúria. Se Plutão não a tivesse impedido, ela poderia ter simplesmente liberado seu poder contra ele, massacrando os guardas ao redor dele. Jane, pare, disse Plutão, segurando a mão dela com força. Embora ele possa ter te traído, você fez uma coisa idiota, e ele precisava governar um reino e expulsar os ingleses, o que ele conseguiu. Eu não vou fazer nada, disse Jane calmamente, mas Plutão percebeu que a raiva dela estava crescendo dentro de si. Eu só quero falar com ele. Então não agora, respondeu Plutão. Não no meio do dia. Ao ouvir as palavras de Plutão, Jane respirou fundo e se acalmou. Certo. Você quer conhecer sua mãe agora? Jane então se virou para a mãe que estava indo embora e em seguida para Charles novamente. Eu preciso desabafar primeiro, depois vou conhecer a mamãe. Tena sorriu e a abraçou. Está tudo bem, vamos esperar. É hora da noite? Nos aposentos do rei, Carlos VII estava sentado em frente à sua escrivaninha, escrevendo cartas para enviar a outros nobres. O local estava iluminado apenas por uma vela e a lua brilhava lá fora. Charles se concentrou apenas em escrever, não sentiu que havia alguém por perto, mas uma mulher estava parada na sua frente descaradamente. Saudações, meu rei, disse a mulher de repente, fazendo Charles estremecer e quase cair da cadeira. Quem? Charles ficou apavorado e quando viu quem era, empalideceu. O que ele estava vendo agora? Ele conhecia a mulher à sua frente, ela era exatamente como era anos atrás, como se estivesse congelada no tempo. Oh, que é isso? Murmurou para si mesmo. Estou tendo uma visão? Não, meu rei, você não é, disse a mulher. Você não tem meus dons. Jane? O rei franziu a testa. É você mesmo? É sim, disse Jane. Eu queria conversar. Como você ainda está viva? Questionou Charles, um pouco nervoso. Você é mesmo uma bruxa? Garanto que não, disse Jane, irritada. Então, por que você está aqui? Vivo? Quando deveria ter sido queimado na fogueira algumas décadas atrás. Eles me deram uma chance, disse Jane calmamente. Uma chance de viver. Deus? Pode-se dizer isso, disse Jane, com a voz embargada. Charles engoliu em seco, então ela realmente era uma mensageira de Deus. O que você quer de mim agora? Meu rei, eu só queria conversar, disse Jane suavemente. Por quê? Por que você me abandonou? Eu não fiz isso, Jane. Eu tentei vingar você. Nós dois sabemos que isso é mentira, meu rei, continuou Jane friamente. Você nunca me ofereceu uma troca. Charles então encarou Jane antes de suspirar. Você se tornou um incômodo depois que me tornei rei. Incontrolável, imprudente, acreditou demais em Deus enquanto avança pelos campos de batalha de forma imprudente, sem se importar com os homens moribundos ao seu redor. Jane cerrou o punho. Ele estava certo. Plutão gritara com ela, lembrando-a dos seus erros enquanto ainda estava viva. Mas eu merecia tais punições? Queimada na fogueira, amaldiçoada como herege pelos crimes que nunca cometi. É verdade que é duro, Jane, disse Charles. Mas você é apenas uma, enquanto eu preciso salvar muitos das garras dos ingleses. De repente, Jane convocou uma espada de luz e partiu a mesa ao meio, antes de apontar a espada para o pescoço de Charles. O rei suava profusamente, como não suar? Um poder estranho se manifestava diante dele, o poder dos santos, talvez? Jane parecia furiosa, traída em conflito. Sua expressão mudou algumas vezes. Ela estava prestes a cortar a cabeça de Charles quando finalmente caiu de joelhos, chorando enquanto desconjurava sua espada. O rei suspirou de alívio, pois não havia morrido. Olhou para Jane, que chorava, e disse, desculpe, Jane, mas eu fiz o que tinha que fazer. O rei ficou furioso, mas não pôde fazer nada. Uma santa de verdade diante dele, não podia puni-la, pois não era seu direito. O rei estava parado entre a mesa dividida, a vela ainda iluminando o lugar. Jane se acalmou de alguma forma e disse, obrigada por restaurar meu nome. Ela sorriu para ele, seus olhos ainda tinham um traço de desprezo, mas ela o escondeu. O rei apenas assentiu, e de repente Jane desapareceu, espalhando poeira azul pela sala, deixando apenas o rei sozinho, pensando no que acabará de vivenciar. Orleans? Jane estava agora em frente a uma casa, atrás dela estavam Tena e Plutão. Ela olhou para a casa confusa, e Tena então esclareceu. É da sua mãe, disse ela, fazendo o coração de Jane disparar. Ela se mudou da sua aldeia para cá. Jane assentiu e caminhou até a casa. Bateu na porta, mas foi atendida por uma voz alta vinda de dentro, dizendo-lhe para esperar. Jane se preparou para o que estava prestes a vivenciar novamente. Respirou fundo, e finalmente a porta se abriu. Ela revelou uma mulher idosa com aparência cansada e abatida, mas com uma sensação de novo vigor. A velha olhou para Jane e congelou. Enquanto isso, Jane conteve uma lágrima e sorriu suavemente. Mãe. Capítulo 96. Fumaça subia sobre a cidade de Milão. Sons de mosquetes e canhões ecoavam pelo céu, e os cidadãos corriam para salvar suas vidas. Mães procuravam freneticamente por seus filhos, homens tentavam apoiar os soldados nas muralhas, tudo era caos. A França invadiu Milão, trazendo consigo seus canhões, mosquetes e espadas. Enquanto isso, os Eternos que estavam reunidos em Milão, assistiam ao cerco se desenrolar através de seus próprios olhos, e alguns não estavam felizes. Fastos estava observando no meio das ruas enquanto balas de canhão voavam pelo ar. Ele cerrou o punho com força, mas não disse nada. Esse é o seu suposto processo evolutivo, Fastos, questionou Druig sarcasticamente. Ele se matando? Conflitos podem gerar avanços, Druig, mesmo que isso signifique muitas baixas, disse Fastos com a voz embargada. Essas pólvoras negras que você ensinou a eles são perigosas, Fastos, acrescentou Druig. Você pode ter sido a ruína da própria humanidade. Essas coisas matam pessoas rapidamente. Sim, Fastos franziu a Jaque. Talvez tenha sido um erro ensiná-los que a taxa de mortalidade daquela coisa não é brincadeira, comparada a humanos normais. Não importa, a Jaque respondeu Fastos.
Eles acelerarão seus avanços tecnológicos para combater essa nova forma de guerra e, por sua vez, isso os desenvolverá ainda mais. A Jaque apenas suspirou, enquanto Drug continuou olhando para os civis correndo. Ele teve vontade de parar tudo de novo, mas, como sempre, a Jaque o impediu. Pare, Druig, não podemos interferir nas guerras deles, disse a Jaque suavemente. Estou cansado de ouvir essa palavra, a Jaque disse Druig friamente. Perdi a conta de quantas vezes você me disse isso. Ele olhou para o exército à sua frente mais uma vez, antes de se virar e se acalmar. Druig, chamou a Jaque, mas ele não se virou. A Jaque também olhou para o exército, suspirou antes de se afastar dele junto com Fastos. Plutão e Tena estavam ajudando os cidadãos a evacuar. Eles os ajudaram a transportar suas coisas, contrabandeando-as para fora da cidade. Mas Plutão percebeu que Tena estava fora de si. Enquanto corriam pela rua, Plutão viu Tena parar de repente paralisada no lugar. Plutão olhou para ela e viu energia cósmica vazando de seu rosto. Seus olhos mudavam de branco claro para normais repetidamente, como se algo estivesse errado com ela. Tena, você está bem? Perguntou Plutão preocupado. Ele segurou seu rosto, mas ela não respondeu, ela ainda estava em transe. Tena, Tena! Gritou Plutão na frente dela, tentando fazê-la acordar. Tena, fique aqui comigo, por favor. Tena então acordou, parecendo confusa, ao ver Plutão olhando para ela com preocupação. O que aconteceu? Ela gaguejou, confusa. Você está viajando, respondeu Plutão, acariciando seu rosto. Eu não sei o que aconteceu, disse ela, um pouco preocupada consigo mesma. Eu fiz alguma coisa? Não, você não fez isso. Você simplesmente apareceu do nada. Eu não me lembro. Plutão cerrou o punho. Está tudo bem, Tena, vamos embora. Tena assentiu docilmente antes de correr novamente. Mas então, quando atravessavam a rua, Plutão viu um homem tentando desesperadamente trazer suas coisas. Pinturas, manuscritos, bolsas, tudo. Ei, o que você está fazendo? Gritou Plutão, correndo em direção a ele, assim como a Tena. A cidade está sob ataque e você quer trazer tanto assim? Mas isso é precioso, amigo, retrucou o homem ainda trazendo tudo desesperadamente. Minhas pinturas, meus desenhos. Plutão olhou para Tena antes de suspirar. Deixe-me ajudá-la. Ah, obrigado. Plutão então ajudou o homem com suas pinturas e manuscritos. Plutão olhou para um dos manuscritos e viu desenhos estranhos nele. Plutão ergueu a sobrancelha. Você fez isso? Perguntou, enquanto corria rapidamente em direção ao local de evacuação. Sim, disse o homem. É o trabalho da minha vida. Qual é o seu nome? Perguntou Plutão mais uma vez. Perdoe-me, Leonardo da Vinci, estou ao seu dispor. Sorriu o homem. Plutão apenas assentiu antes de fugir com o homem. Alguns minutos depois, eles se reuniram com os outros Eternos e olhavam para Leonardo com confusão. Quem é esse? Perguntou Fastos. Plutão apenas lhe deu um dos manuscritos de Leonardo e disse, Leonardo da Vinci. Fastos olhou para o desenho e seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Leonardo da Vinci e franziu a testa. Plutão ergueu a sobrancelha mais uma vez diante da reação de Fastos. Mas então, uma bala de canhão veio em sua direção. Leonardo entrou em pânico, mas Plutão apenas agarrou a bala com a mão, a bola ainda vermelha pelo calor, mas conseguiu. Fastos, estou bastante irritado que você tenha ensinado essas pessoas a atirar pedras desse jeito, mas acho que é necessário. Enquanto isso, Leonardo parecia pálido. Sei como você fez isso, amigo? Ele gaguejou. Plutão apenas sorriu para ele e disse, sou bom em pegar coisas. Capítulo 97. Florença, Itália. Os Eternos estavam agora em Florença. Eles haviam seguido um homem que Plutão conhecera na evacuação de Milão, Leonardo da Vinci. A princípio, os outros hesitaram, mas quando viram do que Leonardo era capaz, cederam. Leonardo agora conversava animadamente com Fastos, falando sobre ideias e coisas que lhe interessavam. Tem certeza, amigo? Mas isso é caro, questionou Leonardo. Tudo bem, acredite em mim, você não quer seguir o caminho do design de armas, disse Fastos enquanto entregava a Leonardo uma bolsa de ouro. Você não vai carregar a culpa. Mas isso é demais, exclamou Leonardo. Deve haver algo que eu possa fazer por você? Apenas pegue. Fastos deu de ombros. Não, eu insisto, exclamou Leonardo, pensando um pouco antes de estalar os dedos. Que tal eu pintar você e sua família? Como um sinal da minha gratidão? Perguntou Leonardo, entusiasmado. Fastos ergueu a sobrancelha antes de olhar para os outros. Lançou-lhes um olhar interrogativo e viu a Jaque assentir, sorrindo levemente. Ótimo, resmungou Fastos. Pintar todos nós de uma vez? Sim, sou muito bom em pintura, como você pode ver, assentiu Leonardo. Tudo bem então, quer começar agora? Agora, Leonardo respondeu. Ok, só preciso reunir as ferramentas por alguns minutos. Leonardo então fugiu do grupo em direção aos seus pertences que ainda não haviam sido arrumados. Plutão, enquanto isso, o examinava, ou mais especificamente, seu caderno de esboços. Ele folheou as páginas, desenhos de coisas estranhas, como um tanque de madeira, um paraquedas, um helicóptero e anatomia humana. Ei, Leonardo, você desenhou isso? Perguntou Plutão casualmente. Desenhar o quê? Perguntou ele de volta. Músculos, ossos, órgãos humanos. Acrescentou Plutão, o que fez Leonardo estremecer. Leonardo virou-se rapidamente para Plutão e pegou seu caderno de desenho de volta. Por favor, não me denuncie à igreja. Vão me queimar na fogueira. Plutão olhou para ele confuso. Por que eu iria denunciá-lo? Leonardo corou, mas não disse nada. Voltou-se rapidamente, preparando as ferramentas de pintura. Plutão então entendeu. Espera aí, você dissecou seres humanos? Perguntou Plutão, o que fez Leonardo estremecer novamente. Bem, não se preocupe com isso, nós não nos importamos.
Leonardo então suspirou aliviado, antes de dizer a eles para formarem filas para que ele pudesse pintá-los. O resto do dia passou, enquanto Leonardo esboçava os Eternos em um pano de pintura e começava a trabalhar. Aquela pintura seria sua obra de longo prazo, assim como outra pintura posterior. Alguns meses depois, Leonardo estava ocupado em sua oficina, projetando uma de suas criações com o dinheiro que Fastos lhe deu. Era aquele tanque de madeira que estava saindo rapidamente, mas então, de repente, um mensageiro bateu à sua oficina. Esta é a oficina de Leonardo da Vinci? Perguntou o mensageiro. Sim. O que o traz aqui? Perguntou Leonardo casualmente. Uma mensagem da família Borgia, disse o mensageiro, o que fez Leonardo franzir a testa. Leonardo pegou a carta e a abriu. Era um convite para o território dos Borgia para se tornar um engenheiro de armas. Leonardo estava animado. Finalmente uma família o aceitaria como engenheiro de armas em vez de pintor. Ele pagou ao mensageiro algum ouro antes de correr em direção à residência dos Eternos, que haviam se tornado seus únicos amigos naqueles 2 anos. Então você quer aceitar? Perguntou Fastos, franzindo a testa enquanto fazia isso. Que escolha eu tenho? Disse Leonardo animado. Finalmente uma família vai me aceitar. Um engenheiro de armas não é o tipo de trabalho que você quer, Léo. Acredite em mim, comentou Fastos. A guerra está em todo lugar agora. Eu poderia ficar rico. Não se trata de dinheiro, Léo, disse Fastos calmamente. Trata-se de culpa. Que culpa? Fastos suspirou. Sabe de uma coisa? Faça o que quiser, disse ele, deixando Leonardo sozinho, confuso com o que estava dizendo. E assim, Leonardo viajou para o território dos Borgia, na esperança de fazer seu nome como engenheiro de armas. Há um ano depois, Leonardo não estava de bom humor. Após um ano servindo os Borgia, ele os deixou discretamente. Fez o que quis para ficar famoso, mas a que custo? Suas invenções mataram muitas pessoas. Ele foi esbofeteado pela realidade, que a guerra não é gloriosa, que a guerra não é sagrada, que a guerra é brutal e que a guerra é cruel. Os Borgia o contrataram para que pudessem matar o máximo de pessoas possível, e dói no coração e na consciência de Leonardo saber que muitas pessoas morreram por causa dele, por causa de sua invenção. E assim, ele fugiu e viajou de volta para Florença, na esperança de voltar a ser pintor. Enquanto caminhava pela cidade, viu um rosto familiar, era Festus, comprando coisas no mercado. Amigo, é você? Gritou Léo, e Fastos se virou para ele, surpreso ao ver Leonardo ali. Léo, o que você está fazendo aqui? Pensei que você se tornasse o que queria. Vê, você estava certo, gritou Léo. Eu não quero mais ser engenheiro de armas, todas essas pessoas. Fastos suspirou e deu um tapinha no ombro de Léo. Deixa pra lá, vamos para casa, o Gil está cozinhando. Leonardo sorriu. Sim, eu adoraria comer a comida dele mais uma vez. Capítulo 98. Leonardo estava na casa dos 60. Hoje em dia, ele se mantém reservado, ainda desenhando e pintando. Naquele momento, ele estava pintando alguém, a esposa de um comerciante têxtil. Ela era bem jovem e tinha uma expressão facial bastante estranha. Seu rosto era tão interessante para Leonardo, que ele decidiu que levaria muito tempo para terminá-lo, sem mencionar que precisava terminar a pintura dos Eternos. Veja bem, Leonardo tinha o hábito de não terminar as coisas, ele sabia disso, mas agora estava determinado a terminar as duas. Como uma de suas últimas obras como pintor. Ele estava ficando cada vez mais velho e não gostava nada disso, queria fazer seu nome novamente antes que a morte o levasse. Continuou trabalhando sozinho, tentando terminar as duas pinturas. É 1506 d.C. Leonardo estava saindo de Florença. Caminhava em direção à residência dos Eternos e bateu à porta. A Jaque o cumprimentou e viu que ele estava triste. O que deu em você, Léo? Perguntou a Jaque. A Jaque, estou indo embora, disse Léo, o que fez a Jaque sorrir levemente. O governador de Milão me pediu para vir, e provavelmente não voltarei mais. Bem, boa sorte, Léo, foi uma honra conhecê-lo, disse a Jaque, dando um tapinha no ombro do velho. Mas e a pintura? Tudo bem, disse a Jaque. Traga com você como uma lembrança nossa. Então como vou retribuir todo esse tempo? Perguntou Léo com a voz embargada. Apenas viva uma vida boa, respondeu a Jaque. Será mais do que suficiente para nós? Talvez visitemos seu túmulo se você tiver morrido. Léo sorriu para ela. Obrigado, a Jaque, por todo esse tempo. Não mencione isso. É 1516 d.C. Leonardo estava agora na cidade do Vaticano. O Papa Leão X o havia contratado para trabalhar em algumas coisas para ele, mas Leão estava doente. Ele havia sofrido um derrame alguns meses atrás. Ele havia tentado terminar a Mona Lisa e os Bondosos Eternos, mas sua saúde não permitiu. Mas ele tentou, suas mãos estavam tremendo. Ele mal conseguia pintar, mas se esforçou. Ele então ouviu a notícia sobre a posse do rei Francisco I em Milão. Então seguiu o Papa Leão X até Milão, onde conheceu o rei. O rei disse que admirava o trabalho de Leão, o que o lisonjeou. O rei perguntou se poderia fazer uma pintura para ele e ficou na França. Leão concordou relutantemente e seguiu o rei até a França. É 1518 d.C. Léo não consegue mais pintar, ele só pode ensinar as pessoas a pintar. Léo tentou terminar Mona Lisa e os Bondosos Eternos, mas não conseguiu. Só lhe restava lamentar e se arrepender de não ter terminado. Léo está morrendo. Ele não consegue nem mexer mais a mão direita. Só lhe resta olhar para suas criações, suspirando de arrependimento. É 1519 d.C. Leonardo da Vinci faleceu, deixando suas obras para seu herdeiro. Leonardo morreu nos braços do rei, declarando seu último testamento. Leonardo, em seu testamento, doou a pintura de Mona Lisa e os Bondosos Eternos ao rei.
E assim, o rei colocou a pintura na coleção real. Uma simples pintura de uma jovem mulher. O rei conhecia Mona Lisa, pois frequentemente a via. Leonardo tentou terminá-la, mas e a outra pintura? Ele não sabia de nada. Ele abriu o pano que cobria a pintura. O rei pensou que era a pintura mais peculiar que já vira. Era uma pintura representando 11 pessoas, 6 homens, 4 mulheres e uma menininha. Menino, o rei não sabe dizer. Eles usavam roupas de cores diferentes. Sentavam-se ao redor de uma mesa comprida, olhando diretamente para o pintor, ou, neste caso, para o rei. Tinham cores de pele diferentes, expressões faciais diferentes, personalidades diferentes. Mas o rei, de alguma forma, percebia que havia algo especial entre todos eles, uma aura majestosa, uma aura sábia. Leonardo, diferentemente de muitas de suas pinturas, assinou esta pintura. LV Eterni. Eterni, murmurou o rei. Ele examinou a pintura mais uma vez, e pensou, esta poderia ser a melhor obra de Leonardo da Vinci. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 99. O Oceano Atlântico? Enquanto a brisa do mar batia na face de Plutão, Tena e Gilgame, a bandeira portuguesa tremulava no topo do navio. Plutão estava sentado ao lado de Tena, conversando animadamente um com o outro. Tena, você teve um dos seus episódios de novo? Perguntou Plutão preocupado. Não, ela murmurou. Eu te disse, Plutão foi só uma coisa de uma vez. Não parece, retrucou Plutão. Deixe-me levá-lo até a feiticeira suprema. Ela o ajudará. Juro, Plutão, estou bem, insistiu Tena. Não se preocupe comigo. Plutão suspirou e apenas apertou a mão dela. Então, olhou pela janela. O céu estava claro como o dia, mas Plutão sentia que algo ruim estava para acontecer. Gilgame então entrou na sala em que estavam e disse-lhes, os outros chegaram. Começaram a limpeza sem nós. Bem, então não precisamos trabalhar, disse Plutão casualmente, ganhando uma cotovelada de Tena. Não, disse Gilgame. Temos outra missão. Plutão ergueu uma sobrancelha. Outro? É, disse Gil, sentando-se à frente deles. Disseram-nos para eliminar os desviantes no Oceano Atlântico. Plutão franziu a testa. Você está falando sério? Muito sério. Disse Gil seriamente, se você não consegue perceber. Plutão massageou a testa. Tudo bem, vamos acabar logo com isso. Com o quê? Nadando? Zombou Gil. Não, vocês fiquem aqui, eu vou usar meus constructos para fazer isso rápido. Quantos constructos você tem? Perguntou Gil. Plutão deu de ombros. Sei lá, minha cabeça está muito barulhenta agora, então talvez uns 69 milhões? Talvez 70. Gil olhou para ele com um olhar estranho. Sabe, não sei porque a Jaque não permite que você use os constructos para eliminar todos os desviantes em alguns anos. Bem, isso seria chato, disse Plutão. E não podemos mais mostrar nossos poderes para a maioria dos humanos, lembra? Meus constructos correndo pela Europa seriam uma violação mortal das supostas regras de Ajak. Bem, você tem razão. Ainda bem que estamos no meio do oceano, né? Disse Plutão enquanto se levantava, pescando para os dois, fazendo-os gemer. Ninguém jamais verá. Vocês fiquem sentados aqui, eu farei o trabalho duro para vocês, disse Plutão enquanto se afastava deles, saindo da cabine. Plutão estava agora em cima de uma de suas antigas construções, Ghidorah. A forte brisa do oceano batia em seu rosto, e atrás dele, milhares de construções o seguiam. A maioria deles são construções voadoras, com construções gigantes de gelo em suas costas. Certo, rapazes. Vamos trabalhar, gritou Plutão, e os constructos dos gigantes do gelo o aplaudiram atrás dele. Deus, finalmente minha cabeça se acalmou um pouco. Murmurou Plutão, feliz por sua construção não estar em sua cabeça por um tempo. Então, de repente, uma cobra gigante surgiu do oceano. Ela tinha barbatanas e dentes mortais. Bem, acho que os desviantes do oceano serão muito mais mortais. Murmurou Plutão. Ele então correu em direção a uma das cabeças de Ghidorah, antes de pular em direção ao desviante e invocar sua Perséfone. A lança aquece, fervendo a água do mar ao seu redor. À medida que se aproximava cada vez mais do desviante, ele esfaqueou a cobra gigante na cabeça, cujo cérebro derreteu com o calor da lança, e seu corpo ficou coberto de bolhas, fervendo. A cobra gritou o mais alto que pôde, mas Plutão a ignorou enquanto mais e mais desviantes surgiam repentinamente do oceano. Sua legião dourada avançou, atacando, congelando, mordendo e cortando-os um por um. Enquanto Plutão estava no cadáver do desviante agora morto, com a água do mar fervendo ao seu redor, ele sorriu. Este é um bom dia. Ele estava prestes a pular novamente, mas então uma figura de um adolescente apareceu diante dele. Posso jogar também? Perguntou o adolescente. Seria chato se você brincasse, Juno, disse Plutão, o que deixou o adolescente triste. Mas tudo bem, vá fazer sua mágica espacial. Juno então sorriu para ele, antes de desaparecer completamente. Depois disso, Plutão saltou novamente e matou um desviante por um. Plutão estava em pé no topo de uma ilha de cadáveres desviantes. Ele sentou-se no maior deles, recuperando o fôlego. De repente, outra ilha, maior que a dele, apareceu à sua frente. Era Juno, trazendo todos os cadáveres que havia matado. Nossa, eu não deveria ter deixado você jogar, murmurou Plutão irritado. Juno então caminhou até ele e sentou-se ao seu lado. Para onde vamos agora? Perguntou ela. Plutão respirou fundo, a energia cósmica dos desviantes ao redor dele lentamente se reuniu nele, antes que todos os corpos desviantes desaparecessem, fazendo Juno ajudar Plutão a flutuar no ar. Vamos seguir a missão primeiro, disse Plutão, antes de pegar o Tesseract. Depois disso, provavelmente vou colocar isso em algum lugar seguro. Tonsberg de novo, talvez. Não preciso mais dele, pois você parece estar crescendo. E depois? A doença de Tena, disse Plutão preocupado. Ela é muito teimosa. Ainda não consegui convencê-la a se encontrar com o Feiticeiro Supremo. Ela está inflexível de que está tudo bem. Sim, isso seria realmente uma prioridade.
Plutão suspirou e guardou o Tesseract antes de dizer, vamos voltar. Juno assentiu com a cabeça antes de abrir um portal em direção a Athena e Gil. Capítulo 100. Tenochtitlan. Plutão estava parado calmamente encostado na parede de um templo, enquanto um homem asteca era repentinamente arrastado em direção a um altar no topo do templo. Amarraram o homem no altar, ignorando seus apelos e gritos. Um padre caminhou de repente em direção a eles com uma adaga na mão. Então sussurrou algo como uma prece, e esfaqueou o homem no coração, deixando o sangue escorrer para a têmpora. O padre então pegou o coração do homem e o colocou em um vaso. Plutão suspirou ao vê-lo e se afastou. Logo viu Sprite sentada na frente das crianças, exibindo histórias que ela mesma inventava. Você está bem? Perguntou uma mulher de repente. Era Athena, caminhando em sua direção com uma bebida na mão. Plutão sorriu calorosamente para ela. Sim, estou bem. Você não parece bem, algo está te incomodando. Comentou Athena, ela o conhecia há milhares de anos, ela sabia se ele estava chateado ou não. Não, é simplesmente inacreditável que nossa missão esteja quase chegando ao fim, respondeu Plutão. E há tanta coisa com que se preocupar. Bem, poderíamos ir para casa depois disso, certo? Sorriu Athena. Poderíamos passar o resto de nossas vidas em Olímpia, talvez ter um filho. Não podemos ter filhos, Athena, riu Plutão. Athena deu de ombros. Talvez quando voltarmos para casa, eles já tenham descoberto um jeito de fazer isso. Athena deu de ombros. Quem sabe? Plutão apenas apertou a mão ao ouvir Athena falar sobre voltar para casa. Athena, tem uma coisa que eu preciso te contar? É só dizer. Nós não somos. Plutão, Athena, como vocês estão? Alguém o interrompeu, ele se virou e viu a Jaque sorrindo largamente para eles. Plutão franziu a testa, mas disse, estamos bem. Athena também assentiu, concordando com Plutão. Ótimo, disse a Jaque. Plutão, preciso falar com você um segundo. Plutão olhou para Athena, esperando sua aprovação. Athena apenas apertou a mão dele e sorriu, dando-lhe permissão. Plutão então cantarolou antes de seguir a Jaque até sua casa na cidade. Plutão fechou a porta quando eles entraram na sala, e a Jaque disse para ele se sentar, mas ele continuou de pé. Sobre o que você quer conversar? Perguntou Plutão categoricamente. Sabe de uma coisa? Respondeu a Jaque. Você quase contou a ela. Eu ainda contarei a ela depois disso, continuou Plutão. Plutão, não podemos contar a eles. Eles vão. O quê? Rebelde? Interrompeu Plutão. A culpa é sua, a Jaque, você deveria ter contado a eles antes, e eles não se apegariam aos humanos tão facilmente. A Jaque olhou para ele por um segundo antes de suspirar. Eu entendo que você se sinta pressionado por causa do seu relacionamento com Athena, Plutão, mas é uma ordem de Arishem, não podemos quebrá-la. Bem, diga a ele que eu contarei a ela então, zombou Plutão. A Jaque, estou cansado disso, de usar os nomes de Arishem para nos impedir. Mas são as regras, Plutão. Você sabia? Druig teve um colapso no verão passado. Quando viu essas pessoas se matando naqueles altares pela primeira vez, comentou Plutão. Você sabia? Icariz está passando pela mesma coisa que eu agora, porque você tinha que contar a verdade a ele, mas não para todo mundo. Plutão, você sabia? Que Athena tinha sintomas de MAD WYRY? Perguntou Plutão novamente, o que deixou a Jaque surpreso. Desde quando? Há alguns anos, respondeu Plutão calmamente, mas uma raiva silenciosa já estava se formando. Não estava ruim agora, mas eu percebi pelo sono dela, sonhando com os momentos que ela passou em outros planetas. A Jaque cantarolou. Precisamos chegar ao domo para apagar a memória dela. Então, silêncio. Plutão encarou a Jaque com seus profundos olhos violeta. Apagar a memória dela? É o único caminho, Plutão. Não, não é o único jeito. Você e eu sabemos disso, continuou Plutão. Você só não quer correr o risco de ela saber de tudo, né? Plutão, não podemos arriscar que ela espalhe o verdadeiro objetivo da missão. Plutão então bateu a mesa na frente de a Jaque e gritou. Droga, a Jaque. Você deveria ser nossa mãe, não nossa guardiã. Os olhos de a Jaque se arregalaram ao ouvir isso. Ela encarou Plutão sem palavras e não disse nada. Plutão a encarou. Vou consertar a memória dela depois que a missão estiver concluída. Vou contar tudo a ela, e você não pode me impedir, afirmou. É sua escolha contar aos outros, mas eu vou contar a Athena. Antes que a Jaque pudesse dizer qualquer coisa, Cersei entrou na sala. Ela sentiu a atmosfera tensa ao redor deles e perguntou, aconteceu alguma coisa? Plutão então respondeu, sem nem mesmo olhar para ela. Nada aconteceu, Cersei, nada aconteceu. Plutão então saiu da sala, deixando a Jaque pensando consigo mesma, enquanto Cersei ficou ainda mais confusa. A Jaque olhou para a janela e viu crianças brincando com suas mães. Ela então perguntou a Cersei, Cersei, eu fui uma boa líder para você? Cersei ficou confusa. Sim. Acho que você é um bom líder, mas isso não deixou a Jaque feliz. Em vez disso, ela apenas cerrou o punho antes de se acalmar. Capítulo 101. Enquanto a lua brilhava intensamente sobre a cidade de Tenochtitlan, a cidade em si ardia. Um vermelho carmesim podia ser visto por toda parte, o chão tremia enquanto estátuas caíam, gritos de homens, mulheres e crianças ecoavam pelo céu. Uma névoa espessa de fumaça e sangue se formou por causa dos mosquetes. As pessoas correram para a selva ao redor, tentando salvar suas próprias vidas. Gemidos de dor foram ouvidos enquanto homens espanhóis abusavam meninas e mulheres, saqueando todas as casas que encontravam. Era uma visão sangrenta. Cersei observava com o rosto pálido, a expressão de Druig era de fúria, mas ele estava calmo, ele era o melhor em se acalmar. Enquanto isso, Plutão estava sempre à vista de Athena, observando-a enquanto ela lutava contra os últimos desviantes. Ele estava ansioso, sabia o que estava por vir e manteve-se vigilante. Eles agora caminhavam em direção a um lado da selva, com pedras espalhadas por todos os lados enquanto a cidade caía lenta, mas seguramente. A Jaque esperava com Fastos e Druig, de olho nos outros. Onde estão os outros?
Perguntou a Jaca Macari, que tinha acabado de chegar. Tivemos que nos separar, respondeu Macari. Está um caos lá fora, salvamos algumas pessoas no caminho. A Jaca sentiu, esperando pacientemente pelos outros. Enquanto isso, Fastos abriu um mapa usando seus poderes, um holograma da Terra estava flutuando no ar, onde todos os Eternos podiam ver. Esse deve ser o último deles, comentou Fastos. Com isso nossa missão está cumprida. Parece, vazio, não é? Acrescentou Cersei. Nossa missão terminou, assim do nada. Depois de quase 7.000 anos de viagem, finalmente terminamos, sorriu Gil, descansando sob uma árvore. Agora aguardamos o comando para voltar para casa. A Jaca sentiu tristemente, observando cuidadosamente Plutão no canto, que estava com Tena o tempo todo. De repente, sons de gritos chegaram ao local. Druig rapidamente se virou para a fonte e viu homens espanhóis atropelando os nativos americanos com mosquetes e espadas, sem se importar se eram homens, mulheres ou crianças. Druig caminhou em direção a eles, contrariando o conselho de Ajak. Ele pareceu decepcionado, depois furioso, e então decepcionado novamente. Toda aquela morte, murmurou ele. Tudo isso poderia ser evitado. Druig, nós não interferimos nas guerras deles. Ajak sussurra. Estou cansado das suas palavras, Ajak rebateu Druig. Nós não interferimos nisso. Nós não interferimos nisso. Qual é a nossa missão, na verdade? Estamos mesmo ajudando essas pessoas a prosperar se as deixamos se matar assim, hein? Os olhos de Druig brilham em dourado, mas Ajak tocou seu ombro, parando-o. Não, disse Ajak severamente. Isto não é guerra, Ajak. É genocídio, murmurou Druig. Aonde quer que vamos encontramos isto. Cartago galha pelos cruzados, pelos mongóis. Druig então focou seus olhos naqueles mosquetes, naquela fumaça espessa que cobria a selva. E agora? As armas deles facilitaram ainda mais a prática de genocídios, acrescentou Druig, virando-se então para Fastos, que também franzia a testa diante da cena. É esse o seu alvo, Fastos? Fazê-los matar uns aos outros usando tecnologia? Já lhe disse muitas vezes, Druig. A tecnologia faz parte do processo evolutivo de todas as espécies sencientes. Não posso impedi-las de desenvolver. Armas, defendeu Fastos calmamente. Você não pode impedir, mas eu posso, retrucou Druig, olhando para Jaque. É que alguns seres divinos não me permitem. Enquanto isso, Tena observava calmamente os astecas correndo. Ela não tinha a menor expressão, seu rosto transbordando energia cósmica. Tena, vamos nos afastar de todos agora mesmo. Sussurrou Plutão preocupado enquanto a escoltava para longe dos lutadores Fastos e Druig. Enquanto os dois continuavam discutindo, Plutão continuou arrastando Tena para longe, com o rosto pálido, vazando energia cósmica. Então seus olhos ficaram brancos. É tarde demais, anunciou ela secamente, fazendo com que todos a olhassem. Todos vão morrer. Ninguém vai morrer, Tena sussurrou Plutão suavemente. Está tudo bem, vamos nos afastar deles. Plutão, o que está acontecendo com Tena? Perguntou Cersei, preocupada com Tena também. Está tudo bem, sorriu Plutão. Está tudo bem, eu cuido disso. Enquanto isso, Ajak franziu a testa. Todos, afastem-se deles, rápido. Tena então conjurou sua espada de repente e tentou cortar Plutão. Plutão cerrou o punho e agarrou a espada com as próprias mãos. Ondas de força empurraram as folhas ao redor dele enquanto ele fazia isso. Tena, fique calma, sou eu. Os olhos de Tena tremeram um pouco quando Plutão disse isso, mas logo se recuperaram. Ela conjurou outra espada e tentou apunhalar Plutão com ela. Plutão simplesmente agarrou a outra espada e absorveu sua energia cósmica. Tena, por favor, acalme-se, murmurou Plutão. Eu te disse, esses episódios são um sinal de alguma coisa, mas você não me ouviu. Tena então deu uma cabeçada em Plutão, mas não funcionou. Em vez disso, Plutão apenas a abraçou, tentando incapacitá-la dessa forma. Os olhos de Plutão brilham em laranja, ele usou um de seus anéis. Tena, acalme-se, sou eu. Plutão ele sorriu, acariciando sua bochecha. Seus olhos tremeram mais uma vez, ela recuou um pouco, confusa com o que acabará de acontecer. Mas então seus olhos ficaram brancos novamente, e ele chutou Plutão em direção à árvore, derrubando-o. Plutão, gritou Cersei. Tena então correu em direção à pessoa mais próxima que conseguiu encontrar, que era Fastos, e o esfaqueou no estômago, ferindo-o. Plutão se levantou rapidamente. Seus olhos ficaram alaranjados novamente, e ele conjurou um feitiço. Desculpe, Tena, vou te fazer dormir um pouco. Ele murmurou um encantamento, e partículas de pó alaranjado penetraram nas narinas de Tena. A consciência de Tena vacilou, e ela caiu no chão, deixando o ferido Fastos sozinho. Plutão suspirou enquanto caminhava até o corpo inconsciente dela. Ajoelhou-se ao lado dela e acariciou sua bochecha gentilmente. Eu te disse, sua idiota teimosa. Icariz então desceu do céu, confuso com a visão. O que aconteceu? A Jaca apenas sorriu tristemente para os outros. Vamos encontrar um lugar seguro primeiro. Capítulo 102. Os Eternos estavam agora reunidos em torno de um altar acima das pirâmides astecas. A cidade ainda queimava, as pessoas lutavam lá embaixo, sangue derramava no chão, fumaça subia para o céu e gritos ecoavam pela cidade. Tena estava deitada no altar, com o rosto ainda pálido e suor acumulando-se em sua testa. Cersei olhava para o corpo dela, acariciando seus cabelos gentilmente. Eu pensei que fosse um mito, comentou Cersei suavemente. Não há cura, disse Fastos enquanto era curado por Ajak. Então ninguém fala sobre isso. Não, existe uma cura, ou pelo menos haverá, acrescentou Plutão. É que as pessoas não querem estudar nossa psique. E você estudou? Perguntou Fastos curiosamente. Plutão balançou a cabeça. Não, foi a feiticeira suprema que fez isso. Ela tem as anotações sobre a nossa psique. Vou falar com ela depois disso. Então ela pode ser curada, questionou Gil esperançoso. Plutão, não podemos ter certeza disso, disse Ajak suavemente. Precisamos ir ao domo, podemos resolver isso lá. Você quer dizer apagar as memórias dela? Zombou Plutão. Sem chance. Não é sua decisão fazer Plutão.
Também não é seu, é de Tena, ele refutou. Então, Tena acordou de repente, seus olhos ficaram brancos por um rápido segundo, deixando os outros em pânico, mas então, ela voltou ao normal. Ela olhou para o teto, depois para Plutão e perguntou: o que aconteceu? Plutão sorriu enquanto segurava a mão dela. Você é doente, disse ele. Eu te disse, não disse? Você devia ter me escutado. Os olhos de Tena se arregalaram ao ouvir isso. Eu te ataquei? Tena, disse a Jaque tocando o ombro de Tena. Você atacou Plutão, quase matou Fastos. Ah não, ela disse, cobrindo o rosto enquanto o massageava. Eu não me lembro. Você tem mais WYRY, continuou a Jaque. Sua mente está se fragmentando sob o peso das suas memórias. Druig estava inquieto ao lado da porta, observando a Jaque falar. Preciso falar com Arishem sobre isso, disse a Jaque. Precisamos levá-lo de volta à nave, onde temos a tecnologia para consertá-lo. Mas ela não será mais Tena, comentou Makari. Plutão disse isso, certo? Você vai apagar as memórias dela. A Jaque apenas assentiu tristemente, fazendo os outros franzirem a testa. E se ela nos atacasse novamente? Ela poderia ter matado todos nós, argumentou Kingo. Kingo, juro, sua covardia me irritava às vezes, rebateu Plutão friamente, virando-se para Tena e olhando-a suavemente. Tena, eu posso te consertar, o feiticeiro supremo tem as notas. Tena sorriu para ele, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Ela segurou a mão de Plutão com força e disse: eu quero me lembrar de você. Helen, todos. Plutão apenas sorriu para ela, mas a Jaque interrompeu. Tena, não temos certeza se o feiticeiro supremo conseguirá curá-la. Nossa melhor aposta é levá-la ao domo, e... Cala a boca, a Jaque, rugiu Plutão, batendo com o punho no altar, quebrando. A temperatura da sala subiu consideravelmente até as pedras começaram a derreter. Você está falando sério agora? Depois de todo esse tempo, você ainda se importa mais com a missão do que conosco? Plutão, avisou Icaris lentamente. Plutão, acalme-se, disse a Jaque. Calma, riu Plutão perigosamente. Você está me pedindo para me acalmar enquanto tenta convencer minha esposa a apagar as memórias dela? Plutão, você sabe que é o caminho mais seguro. Para você e sua missão, não para ela. Os olhos de Plutão brilhavam dourados, Perséfone flutuando acima dele, pronta para lançar a Jaque a qualquer momento. Os outros ficaram em alerta, e os lutadores rapidamente protegeram os outros e ativaram seus poderes. Plutão, o que você está fazendo? Gritou Gil. Está tentando atacar a Jaque? Você está defendendo ela, Gil? Questionou Plutão. Você sabia que ela está? Plutão, interrompeu Icaris. Não. Plutão, acalme-se por favor, disse Tena de repente, segurando seu rosto. Ao ver o rosto choroso de Tena, Plutão se acalmou e então encarou a Jaque. Estou cansado das suas mentiras, a Jaque. Você pode mentir para os outros, mas não pode mentir para mim, não pode mentir para Tena. Mentira? Do que você está falando? Perguntou Cersei com a voz embargada. A Jaque cerrou o punho. Plutão, por favor, acalme-se. Estou calma agora, disse ele. A Jaque suspirou e assentiu. Muito bem, você pode levá-la ao feiticeiro supremo, mas por favor, me dê um tempo para contar aos outros. Plutão olhou para o altar rachado e riu baixinho. Depois de todo esse tempo? Você ainda é tão teimoso, a Jaque. Ele suspirou, olhou para Tena e acariciou sua bochecha. Estamos indo. Vejo vocês quando eu os vir. Plutão, espere. Mas então, ambos simplesmente desapareceram, partículas azuis flutuando no espaço que costumavam estar. E eles se foram, disse Fastos. A Jaque, do que Plutão está falando? Perguntou Cersei. A Jaque apenas sorriu tristemente. Eu não posso te contar agora. Por quê? Por favor, Cersei, confie em mim. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou Druig de repente. O que você e Plutão estão escondendo, a Jaque? Druig, por favor, eu sei que você está chateados, rugiu Druig. Confiamos em vocês há milhares de anos, e agora Plutão está me dizendo que vocês andam escondendo segredos de nós. Pensei que fossemos uma família, Jaque? Druig, nós somos. Então por que me sinto como se fosse sua prisioneira agora? Questionou Druig novamente, fazendo a Jaque enrijecer. Era a mesma coisa que Plutão lhe disse. Toda vez que usei meus poderes, você me proibiu. Toda vez que tentei salvar um humano que estava sofrendo, você me proibiu. Qual é realmente a nossa missão, a Jaque? Nossa missão é uma mentira? Eu pensei que deveríamos ajudá-los a avançar, não ajudá-los a se matarem. Druig, não, continuou Druig. Chega. Ele então se virou, vendo o banho de sangue abaixo deles, seus olhos brilharam em dourado, e os humanos abaixo deles pararam, congelando no lugar, hipnotizados por Druig. Icaris então interveio, jogou Druig contra a parede e disse, deixe-os ir. Ou que? Zombou Druig. Você vai me atacar? Você não fez isso com o Plutão? É porque tem medo que ele te derrote de novo? Icaris franziu a testa e seus olhos brilharam dourados, mas Druig continuou falando. Você está cego pela lealdade, Icaris, disparou Druig. Um peão de Ajak, um escravo de Arishem. Os olhos de Icaris brilhavam cada vez mais intensamente, mas então a Jaque o deteve. Parem vocês dois, ela gritou. Druig empurrou Icaris para longe e caminhou até as escadas. Então, olhou para os outros Eternos. Se querem me impedir, matem-me. Ele então caminhou até os humanos abaixo, antes de levá-los para a selva, longe da cidade. A Jaque olhou para ele indo embora, ela cerrou o punho, fechou os olhos e respirou fundo. Podem ir todos, disse a Jaque, surpreendendo a todos. Eu quero que vocês explorem este planeta, aprendam o que puderem com os humanos. E a missão? Perguntou Makari. Os deviantes se foram, Makari sorriu a Jaque. Vocês estão livres. Vivam suas vidas plenamente neste mundo, não como soldados, mas como vocês mesmos. Não deveríamos perguntar ao Arishem primeiro? Perguntou Icaris. Somos uma equipe, devemos ficar juntos. Eu não pedi sua opinião, Icaris, disse a Jaque friamente. Não se esqueça do seu lugar. Icaris franziu a testa, mas não disse nada. Não há motivo para você ficar comigo agora, continuou a Jaque. É aqui que nos despedimos.
Mas, o que faremos? Perguntou Sprite. A Jaca apenas sorriu. Encontre seu próprio propósito, disse ela. E um dia eu irei visitá-lo e me contarei o que você aprendeu neste mundo. E depois? E quando chegar a hora, ela continuou. Eu lhe contarei a verdade. Capítulo 103. Em frente à multidão em Tower Hill, Londres, um homem foi colocado em um cepo, com a cabeça coberta com um pano preto, pronto para ser executado. Ao lado dele estava um homem grande, segurando um machado gigante, parado ameaçadoramente na frente da multidão. Outro homem então caminhou até a plataforma, trazendo um pergaminho consigo. Ele então parou em frente ao homem que estava deitado no cepo e se virou para a multidão. Em nome de Sua Majestade, o rei Henrique VIII, o Duque de Buckingham, Edward Stafford, é considerado culpado de traição. Portanto, Edward Stafford será condenado à morte por decapitação. O Duque choramingou quando o homem anunciou sua sentença. Eu não fiz nada disso. Nunca tentei assassinar o rei. O homem não respondeu. Em vez disso, desceu da plataforma. O carrasco que estava afiando seu machado caminhou em direção ao Duque, ergueu o machado e o golpeou contra a cabeça do Duque. A cabeça rolou para o chão, a multidão engasgou, mas ninguém aplaudiu. Enquanto isso, um homem e uma mulher que usavam roupas estranhas caminharam rapidamente pela multidão, em direção ao centro de Londres. Fique calma, Tena, não posso te dar ao luxo de parar nessas ruas lotadas, murmurou o homem para Tena. Plutão. Tena, por favor, acalme-se, murmurou Plutão suavemente. Estamos quase lá, eu estou aqui, você vai ficar bem. Os dois Eternos então saíram rapidamente das ruas lotadas e entraram em um beco. Os olhos de Tena de repente ficaram brancos novamente e ela parou. Tena, sou eu, Plutão sorriu tristemente. Segura minha mão. Tena o encarou antes de conjurar sua lança. Ela ergueu e tentou atingir Plutão com ela. Plutão então agarrou a lança, absorveu-a e segurou a mão dela. Tena, ei, sou eu, volte para mim, Tena. Tena gaguejou. Ela recuou um pouco, seus olhos voltaram ao normal. Aconteceu de novo, não é? Está tudo bem, confortou Plutão. É logo ali na esquina, eles mudaram de prédio. Tena apenas assentiu docilmente, e ambos atravessaram rapidamente o beco. Mas então, um grupo de bandidos o cercou de repente. Você está brincando comigo? Suspirou Plutão irritado. Não tenho tempo para vocês agora. Ei, olha quem está aqui, zombou um dos bandidos. Que roupa estranha essa sua, deve ter custado uma fortuna. Você é rico? Você está falando sério, né? Zombou Plutão. Vá embora, não tenho tempo para vocês. Um dos bandidos riu novamente. Então sacou uma adaga e ameaçou Plutão com ela. Se entrar no nosso beco tem que pagar. Não acredito que estou sendo ameaçado agora, riu Plutão. Ele então conjurou sua Perséfone, que flutuou acima dele, aquecendo o ambiente. O mago engoliu em seco o bandido. Seu rosto empalideceu instantaneamente e ele deu um passo para trás. Eu não sabia que você era um mago, senhor. Por favor, me perdoe. O que você não me denuncia para igrejas? Zombou Plutão. Ele não, eu não vou. Eu juro. Esse só não me mate, senhor. Plutão ergueu a sobrancelha e apontou os dedos para o bandido, e Perséfone avançou em sua direção. O bandido foi então pregado na parede, com o corpo cheio de bolhas enquanto o golpe queimava a carne do homem. Os outros bandidos ficaram morrendo de medo e fugiram de Plutão. Malditos bandidos, murmurou Plutão irritado. Então, ele se acalmou ao ver o rosto pálido de Tena. Vamos, é aqui perto. Plutão e Tena então atravessaram o pequeno beco, deixando o corpo sozinho. Ele então entrou novamente na estrada principal e chegou ao santuário de Londres. Ele bateu na porta lentamente. Nenhuma resposta. Plutão franziu a testa e bateu novamente, dessa vez com mais força. Ainda sem resposta, malditos feiticeiros convencidos, xingou Plutão. Sempre acham que são os melhores. Plutão então bateu as mãos na direção da porta e gritou. Abre a porra da porta, sua careca. A porta então se abriu lentamente, revelando um bando de feiticeiros, prontos para lutar a qualquer momento. Onde está seu mestre? Perguntou Plutão calmamente. Eles não responderam, em vez disso conjuraram escudos sobrenaturais, prontos para lutar. Ei, garotinha, gritou Plutão do nada. Se você não aparecer agora mesmo, eu mato seus bichinhos. Nenhuma resposta. Plutão suspirou e invocou sua Perséfone mais uma vez. O piso de madeira abaixo dele carbonizou quando ele cravou sua Perséfone no chão. Ele estava prestes a atacar, mas então ela apareceu. Todos abaixados, disse ela. Ela flutua no ar com a pedra do tempo em volta do pescoço e paira em direção a Plutão. Uma entrada um tanto rude, não acha, Sr. Smith? Você sabe que eu viria. Por que se preocupar em agir desse jeito? Questionou Plutão curiosamente. É sempre perigoso estar perto de um ser como você, Sr. Smith, ela disse casualmente. Não haja como um sábio, garotinha, eu sou mais velho que você. Zombou Plutão, empurrando-a para longe enquanto caminhava em direção ao escritório do Mago Supremo. A mulher careca ergueu uma sobrancelha divertida e seguiu Plutão, que caminhava pelo santuário como se fosse o dono. Bem, tecnicamente, ele ajudou a construí-lo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.